Glória, aleluia. Você está feliz nessa manhã? Então vamos continuar, que esse assunto é fundamental. Nós estamos falando sobre o ABC da fé. Estamos falando sobre o nosso fundamento. Fé é fundamento. Nós estamos falando alguns domingos, 2, 3 domingos sobre isso. Eu estou indo devagar mesmo para que você possa anotar, meditar, colocar isso no teu coração bem acertado. Porque sem fé, diz a palavra, é impossível, ou seja, é impossível nós andarmos com Deus, né? É impossível nós termos uma jornada com Deus, nós chegarmos a um lugar aonde Ele tem preparado para nós. Então o exercício da nossa fé é fundamental. Então eu tenho que ter isso aí muito bem acertado, e a gente já falou sobre isso no contexto de que fé é fundamento. Alguém se lembra disso aí? Muito bem, Romanos capítulo 1, verso 17, abra lá, mais uma vez nós vamos ler. E lá declara, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, é uma continuidade, é algo hoje, amanhã e depois, como está escrito, porque isso é uma referência que o apóstolo Paulo pegou do livro de Abacuque, o justo viverá por acreditar, todos os dias, é uma continuidade, é a nossa maneira de viver. Então eu havia dito aqui que nós iríamos fazer algumas perguntas para poder organizar esse assunto. E a primeira pergunta que nós fizemos foi essa aí: o que é fé? E nós vimos aí, está nas tuas anotações, que fé é fundamento. A palavra fé é certeza, como está lá em Hebreus 11:1, das coisas que se esperam, fé é certeza. A palavra certeza é uma palavra que significa fundamento, realidade, substância. Ok? E uma outra coisa que a gente falou também, das coisas que se esperam, eu comentei aqui sobre as promessas e tal, mas fé é certeza. Sem fundamento não tem como eu construir a minha vida com Deus. Não tem como eu ver resultados. E é claro que isso não é um negócio assim de sentimento. Você ouviu esses domingos, eu creio que é o suficiente. Hoje eu quero passar para uma segunda pergunta, que é essa que nós vamos entrar. Anota aí, qual é a composição da fé? Bem interessante. Ora, se nós vimos que fé é fundamento, qual é a composição do fundamento? Sabe que na simplicidade nós aprendemos muitas coisas, né? Muito bem, esse prédio tem um fundamento. Eu pergunto, e é óbvio que você sabe a resposta, qual seria a composição desse fundamento? Ah, pastor, óbvio. Aí nós temos areia, cimento, pedra, é exatamente isso. Então, fé que é fundamento, guarde isso nessa manhã. Fé que é o fundamento da nossa vida, na qual Deus constrói a nossa vida, fé tem uma composição. Vá de novo comigo a Hebreus 11, verso 1. Glória a Deus! Você está aprendendo? Diga aleluia! Bom demais! Não deixe de ler durante a semana, meditar sobre as passagens, aquilo que você ouviu. Eu recomendei que você pegasse o CD da quinta-feira, para que você ouvisse. No domingo que vem eu vou comentar mais, porque nós vamos passar para uma outra pergunta sobre como é que a fé vem. Você vai compreender algumas coisas sobre o ouvir. Então em Hebreus 11, verso 1, diz que fé é a certeza. Então eu quero declarar para você, e anote aí, que a composição do nosso fundamento é certeza. Quando você olha o fundamento e a composição do fundamento, é a mesma coisa, óbvio. Óbvio. Que fundamento é esse? Quando você fala fundamento, você não fica identificando assim, é cimento, deixa eu ver se tem pedra, deixa eu ver se tem ferro. Não, porque tem. Alguém está entendendo? Eu só estou esmiuçando isso aí, para que isso aí fique firme no teu coração. Então, quando você falar, ou alguém falar sobre fé, você tem que ter essa noção de que fé é certeza. Anote aí, fé é certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. A composição da fé é a convicção, a certeza baseada naquilo que você ouviu da verdade. Por isso a necessidade de ouvirmos, por isso a necessidade de ouvirmos de novo, por isso a necessidade de estarmos constantemente ouvindo, a necessidade de estarmos nos congregando para você ouvir a verdade. Porque isso faz com que você tenha fundamentos inabaláveis.
Então a composição da fé é a verdade que eu ouço. Aí você pode me perguntar, pastor, é qualquer coisa que eu ouço? Não. Depois a gente vai analisar isso. Não é qualquer coisa. Então a composição da fé é a convicção, a certeza baseada no que você ouviu da verdade. Diga aleluia. Se você e eu, nós não temos convicção a respeito de algo que Deus disse, verdadeiramente não foi gerado fé, eu não tenho fé. Ora, nós sabemos que todo produto de Deus, vamos dizer assim, é o resultado do poder de Deus na nossa vida, é fruto de uma certeza de fé. Por que eu estou falando sobre isso, gente? De maneira bem simples, entenda isso. Mas pastor, todos na igreja dizem eu tenho fé. Mas por que nem todos veem o resultado de Deus? Boa pergunta. Uma coisa é dizer que eu tenho fé. Uma coisa é dizer eu já ouvi falar. Uma coisa é dizer assim, pastor, eu já li essa passagem. Uma coisa é assim, já tomei ciência desse princípio. Mas a outra pergunta, e aqui agora que pega, você tem certeza a respeito disso? Aqui dentro. Não é algo que você ouviu, eu posso falar a maior verdade aqui nessa manhã, e você ouviu. Mas isso tem que estar impactado dentro de você. Vou dizer uma palavra melhor, tem que estar tatuado dentro de você. Você tem que ter plena convicção disso. Diga aleluia. Eu estou nessa manhã falando algo tão simples, e isso aí pode ser uma correção definitiva para você ver resultados em cima de resultados na tua vida. Não vai assim, muito facilmente dizer, eu creio, vai devagar. Vamos dar um exemplo aqui disso aí. Quantos creem que Jesus cura? Levanta a tua mão. Não? Ok. Então, quando nós somos confrontados com alguma doença, alguma situação que acontece, por que são poucos que veem o resultado dessa vitória? Porque nós lemos incessantemente, e muitas vezes, repetidas vezes, que Deus cura, que Jesus cura, e Ele é o Senhor que nos sara. Amém. Só que isso tem que ser certeza dentro do meu coração. Porque se não for certeza, eu não posso ficar firme para combater a enfermidade. Com base na minha certeza. Não é com base na experiência do pastor Hélio, ou do pastor Nélio, ou de alguém. Sabe, testemunhar a respeito de cura é maravilhoso. Mas eu já cheguei a essa conclusão porque foi a minha experiência. Já fui curado várias vezes. Veja bem uma coisa. O testemunho a respeito de cura é bom para te provar o seguinte, o que Deus fala é verdade. Aleluia, isso anima, te dá um empurrão, mas você tem que ter certeza no teu coração dessa verdade. E isso, como eu vou continuar falando nos domingos, não é algo que vem de ouvir no domingo pela manhã, no dia de hoje, e rapidamente o pastor falou em 30 segundos, em 1 minuto, e eu acreditei, falei, é isso aí pastor, Deus cura. Na hora do vamos ver, é que a gente vai conversar mais adiante, toda palavra, pode anotar isso aí, toda palavra crida, porque nós cremos em Deus, será provada na nossa vida. Nós temos que estar preparados para as provas. Toda palavra crida será provada. Jesus foi provado. Há um verso em Hebreus capítulo 5, tremendo, se não me falha a memória, no verso 8, está declarado assim, igreja, embora sendo filho, não precisa abrir, anote aí, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Sabe, de uma certa maneira, quando nós somos provados na nossa crença, há um sofrimento nisso. Só você sabe como é que você encara e você está ali firme e tal. Há um sofrimento, é óbvio. Mas eu quero te dizer que essa palavra não falha. Não volta vazia. O que ele disse, está dito. Então eu estou gastando esse tempo devagar para te dizer
que a composição desse fundamento é certeza. Repita comigo, fé. É a certeza. Bom, pastor, então agora me diz aí, quando é que eu adquiro essa certeza? Você vai saber. Quando isso estiver tatuado lá dentro. Quando você foi provado e você ficou firme, você viu o resultado, aquilo marcou mais ainda a tua vida. E você tem certeza, ninguém te tira, não te demove rápido, você não sai daquele posicionamento, porque você tem certeza. Diga aleluia. Vou te provar numa passagem que é muito maravilhosa. Eu amo essa passagem porque eu tenho lido e meditado nela. Deus colocou isso para mim, para ficar aí. Veja, Romanos capítulo 4. Um pouquinho mais à frente. Falando a respeito de Abraão, o apóstolo Paulo dá uma declaração muito interessante. No verso 17, Deus havia dado uma palavra de promessa para Abraão, prometido algo para ele. E eu grifei algumas coisas nessa passagem que, se você quiser grifar, vai te ajudar. Interessante, né? Verso 17 começa assim: como está escrito. Aleluia. 4:17. Romanos 4:17. Grifa aí, está escrito. Eu já ouvi isso aí em algum lugar. Jesus, no confronto contra as trevas, ele chegou para o inferno. Olha só, está escrito. Jesus não tirou uma ideia, não tirou um pensamento dele, não veio com axiologia e veio assim: eu acho o seguinte, seu diabo, olha, o negócio é o seguinte. Não. Jesus levanta a verdade que havia nele, da qual ele tinha plena convicção. Diga aleluia. E diga: meu irmão não, que meu irmão, rapaz, eu sei lá quem é você. Está escrito, rapaz. Grifa aí, está escrito. E Deus havia empenhado uma palavra e disse assim: por pai de muitas nações eu te constituí, rapaz. Eu não te constituirei. Eu já tenho um plano preparado para você e já está feito. Antes de eu ver esse neném nascer, do jeito que você está, eu já estou vendo nações. Abraão tinha que enxergar isso. E aqui então, esse é o grande, é a dificuldade que, se as pessoas não analisarem direito, não conseguem enxergar com Deus. Por quê? Porque Abraão tinha que olhar para a mulher dele e ele, isso aí não, como é que pode? Aí, esse mato não sai cachorro. Eu já estou para lá de... Vamos nessa. Por pai de muitas nações eu te constituí, Abraão, perante aquele no qual, grifa, creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É muito própria essa passagem, porque no caso dele, só um milagre mesmo. Abraão, esperando contra a esperança, eu grifei de novo na minha Bíblia, creu. Esse verso é importante. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele creu, ele tinha certeza para se tornar pai de muitas nações, como lhe fora dito. Olhem para cá, fé é a certeza de coisas que se esperam e é óbvio de coisas que estão escritas, que me foram ditas. Acabamos de ler. Qual é a composição da fé? A composição da fé é a convicção, a certeza baseada no que você ouviu da verdade, no que Deus disse. O inferno quer que eu saia desse posicionamento? Quer. Então ele mexe do lado de fora para que eu fique balançado com aquilo que está escrito. Para que a minha certeza não seja absoluta. Para que eu tenha alguma pulga atrás da orelha. Alguém pegou isso aí? Ou alguma dúvida? Se você tem certeza, você não tem dúvida. Se você tem dúvida, não tem certeza. Pode anotar, é de Deus isso. Declaração mais óbvia que existe, mas é a maior verdade. Se você tem certeza, você não tem dúvida. Se você tem dúvida, você não tem certeza. Não dá para ocupar os dois corpos, o mesmo lugar no espaço, é isso aí. Então, alguém tem que ir para fora. Nós temos que eliminar a tentativa do inferno em lançar sobre a minha vida e a sua dúvida, gente. Ah, pastor, mas ele lança na minha cabeça, mas exatamente, olha cá, olhem para cá, da mesma maneira que ele lançou, você pega a sua raquete, lá quem? Nadal, pum! Manda ver!
Não fica com aquele negócio de receber, naquele negócio de ficar pensando. Não. Se é contrário à verdade, pega a raquete, lança de volta, dá um backhand, manda ver. Vamos continuar a leitura. Aleluia! Gente, isso aqui é simples, mas isso aqui faz diferença. Abraão, então, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, como lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Agora, verso 19. E sem enfraquecer na sua certeza, sem enfraquecer na fé, grifa. Pastor, mas a tentativa do inferno é enfraquecer a minha certeza. É isso que ele faz. Mas você permanece firme. Eu quero trazer um exemplo aqui para você entender algo. Eu vou comentar mais sobre isso, mas me diga uma coisa. Se eu preciso manter a minha certeza firme, eu preciso manter ela aquecida. É isso que eu quero te dizer. Como é que você mantém algo aquecido? Que pergunta mais ridícula. É essa ridícula que é joia. Como é que eu mantenho uma água aquecida? Continuamente aquecendo. Então, botei lá na chaleira, sei lá, na panela água para ferver ou para aquecer. Enquanto tiver algo sendo alimentado, ela está aquecendo. No momento em que eu desligar, aquela água que está lá aquecida, vai esfriar. Interessante, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A nossa continuidade em ouvir a verdade, em investigar, em ler, em continuamente ouvir, isso aí mantém essa continuidade da tua certeza. Eu já disse para vocês, se vocês não assistirem, não ouvirem mensagens constantemente, não adianta chegar aqui só domingo e no próximo domingo, durante a semana, ouvir uma opção de besteira, o inferno te buzinando e as notícias que estão por aí, alguém te prejudicando e falando bobagem. Você não vai manter continuamente essa água aquecida. Eu estou dizendo para você, eu sou teu amigo, sou teu pastor, e Deus vai me cobrar. Ah, pastor, então, mas esse negócio de ter certeza dá trabalho. Dá trabalho. Fala para o teu irmão, servir a Deus dá trabalho. Dá um trabalho que vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Que alguém diga aleluia nessa. Ué, isso tem recompensa, gente, tem recompensa. Ninguém ganha o prêmio de graça, tem que batalhar. Tem que colocar para dentro, adquirir esse hábito, pega CD, ouça, eu faço isso todo dia. Isso atrapalha demais na filmagem, gente. Você tem que pegar o celular e desligar aí. Vou botar no vibrador. Mas alguém entende? É uma continuidade, precisa disso. Então diz aí, sem enfraquecer na fé. Repita comigo, e sem enfraquecer na certeza. Ah, mas ela pode ser abalada? Pode. Esse é o processo. Agora olha só, vamos aqui. Glória. Eu crio a respeito de algo. Nesse exato momento, sobre uma situação que eu orei, ou sobre um ataque de enfermidade, ou sobre qualquer coisa, eu crio. Agora eu preciso sair desse ponto, ponto A, para o ponto do resultado, ponto B. Só que daqui até ali, leva-se um tempo, para o resultado. Porque aquilo que eu crio é definitivo. Deus disse assim para mim, pelas suas pisaduras você foi sarado, Elinho. É hoje, fui. Mas agora eu preciso chegar no ponto B, que é a manifestação dessa cura. Que pode ser imediata, mas em outros casos não são. Eu crio por algo que eu estou pedindo a Deus, eu posso receber semana que vem, mas pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos. O exemplo de Abraão. Abraão creu. A barriga da Sara, no ano que Deus falou, no outro ano, vazinha, meu irmão, vazinha. 25 anos, vazinha. De repente tinha umas gorduras, né? Poxa, eu estou vendo aí, não é porque eu comi bolo demais esse ano, eu estou meio inchada e tal. Mas está dizendo que ele creu. Peraí, mas Deus então esqueceu de Abraão? Não! Já tinha dito, constituiu, era a palavra declarada, não tem jeito. Ele creu, então Abraão tinha que passar do ponto A, a manifestação daquilo que Deus havia dito, diga aleluia.
Gente, o que eu estou falando nessa manhã é fundamental. Só que para eu ver a manifestação, eu preciso continuar crendo. E sem enfraquecer na fé. Manter aquecido. Eu creio. E fazer todo esse processo de manter essa chaleira quente. Sabe, a palavra declara em Hebreus que os da fé são aqueles que não retrocedem. E dá para entender isso, porque se Deus disse algo, não importa os anos ou semanas, acontecerá. Jesus veio, Gálatas 4, anote aí, verso 4, Jesus veio na plenitude do tempo, ele não veio antes, nem depois. E ele retornará para a sua segunda vinda, no tempo determinado. Vamos terminar isso aqui para a gente participar da Santa Ceia. Verso 19, sem enfraquecer na fé. E veja que, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, embora eu ainda continue olhando a barreira que está na minha frente, pastor, embora eu ainda não vi o resultado, pelo contrário, parece que o que está ao meu redor é o contrário, dizendo, isso nunca vai acontecer na sua vida. Embora isso, li para vocês aqui, as coisas temporais estão sujeitas à mudança, à transformação da eternidade, do absoluto, da verdade. Quando crida, quando tem certeza, não pode começar tendo certeza, tem que terminar tendo certeza. Começar é fácil. Aleluia, estou empolgado, aleluia, glória a Deus. E continua então. Até você ver, por exemplo, a concretização de toda a tua família sendo salva. Diga aleluia. Está no processo. Gente, nós temos que meditar mais sobre essa passagem. Temos que ler mais isso aqui, a nos ajudar. Veja aí, verso 20. Não duvidou por incredulidade. Veja, da promessa de Deus, eu grifei na minha Bíblia, da promessa de Deus, ou daquilo que está escrito, mas pela fé, pela certeza, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, ou agora grifa aí na tua Bíblia, estando plenamente convicto, ele tinha certeza absoluta de que o Senhor era poderoso para cumprir o que prometera. Que alguém diga glória nessa manhã. Aqui está a derrota do inferno na tua vida. Porque o que Deus disse é. O que Deus disse não volta vazio. O que Deus disse se cumpre na vida daquele que tem certeza. Certeza hoje. E se mantém aquecido para continuar tendo certeza. Aí você me fala, pastor, mas o senhor nunca passou por situações em que essa fé ela pode ser balançada? Você nunca passou por situações que as coisas estão complicadas? Você está olhando para Ele. Mas isso que está do lado de fora e o tempo que passa não faz diferença para mim, porque eu escolhi. Ouça isso nessa manhã, não se distrai não, preste atenção. Aguenta aí, rapaziada, segura aí. O tempo que passa, ou as coisas que acontecem, calma aí, não se distrai não, a gente precisa prestar atenção, se ninguém prestar atenção vai perder. O tempo que passa, ou as coisas que acontecem lá de fora, não é a base de onde eu escolhi e decidi. Eu escolhi, Deus disse para mim, então é assim, é. Se Ele disse, então Ele disse. E se Ele disse vai cumprir, vai cumprir. Então eu também passo, e você também, pelo mesmo processo. Nós temos que descartar, gente, isso é um segredo dessa manhã. Nós temos que descartar o que a gente sente, o que a gente vê, o que os pensamentos contrários a esse livro aparecem, que tudo aí é do inferno, é onde ele pode mexer. Qual é o campo que o inferno pode mexer? Do lado de fora, porque esse livro ele não pode mexer, ele foi derrotado por esse livro. Ele foi derrotado por esse livro. Aí eu me agarro nessa palavra. Pastor, e nos dias mais críticos? Sabe o que eu faço nos dias mais críticos? Falo pouco,
oro mais, medito mais e fico com esse livro o dia inteiro. É aquele negócio, ele está querendo, vem cá, vem cá, vou te usar como exemplo. Segura aqui, segura nesse púlpito aqui. Peguei o primeiro, hein? Valeu. Segura nesse púlpito aí. Eu fico querendo tirá-la dessa posição, segura aí firme. O inferno fica querendo te tirar, ela tá segurando isso aqui porque ela tem certeza. E o inferno, não, tira, sai dessa certeza. É por isso que aqueles... Muito obrigado. Amém. Depois eu te pago uma pizza. É por isso que os da fé, abra lá em Hebreus 11, 38, não retrocedem. Não tem como voltar. Você acreditou no que Deus disse? Então vai com a sua crença e você verá o resultado. Não tem caminho para entrar, não tem porta para entrar, não tem volta. O resultado é o que Deus disse. Pastor, mas eu queria que fosse essa semana. Não me pergunta porque não é essa semana ou na outra. Eu quero te dizer que aqueles que continuamente abraçam a certeza verão todos os resultados de Deus na tua vida. Gente, isso aí tem que ser firme no nosso coração. Então, se eu não manter essa chaleira aquecendo, se eu não faço esse processo de continuamente ler a palavra, de estar em comunhão com Deus, de vir para as reuniões, escola bíblica, aprender, colocar para dentro, ouvir de novo o CD 300 vezes, o inferno vem, puxa Simone, é a mim, dá certeza. E o dia que eu sair da certeza, guess what? Adivinha, o que vai acontecer? O poder de Deus não vem na minha vida, eu desliguei dele, eu desliguei do poder. Como é que Deus vai cumprir algo na minha vida que eu não creio mais? A dúvida ocupou o espaço da certeza. Como é que eu vejo o resultado disso, gente? Nunquinha. Digo para vocês nessa manhã, Deus funciona. E a maneira dele trabalhar é essa. Abraça a certeza. Lute para ficar com ela, porque ela não te envergonhará. Lembra que no domingo passado eu falei sobre Daniel? Volta a anotar, se você não estava aqui, anote essa passagem, Daniel capítulo 6, verso 22. Em dias de combate, esse é um verso maravilhoso para mim. Eu sempre uso para meditar. E diz lá, nenhum dano se achou em Daniel, porque crera no seu Deus. E eu disse aqui domingo passado, ele foi lá na cova, meu querido, ele fez a curva, onde o vento faz a curva, ele foi lá na boquinha do inferno, ele viu o tamanho dos dentes, o bafo do leão, o quanto tinha de carne entre os dentes e tal, daquele bichinho na sua frente, tete a tete, mas não foi destruído. Por quê? Crera no seu Deus. Porque ele tinha certeza. Isso é um segredo, pastor, mas isso é só para quem sabe, isso é só para pastor isso é para todos nós. O que eu e você nós precisamos fazer é adquirir certeza a respeito das verdades de Deus, o nosso Deus na nossa vida. Se Ele disse, é exatamente como Ele disse. Se pelas suas pisaduras você foi sarado, você foi. E outras tantas. Eu ainda tenho mais 2 passagens para comentar sobre isso, mas hoje em meia hora, 40 minutos que nós registramos isso, esse assunto aqui vai fazer toda a diferença na tua vida, hein? Aí você me fala, pastor, mas o senhor está animado, 2010 vai ser um ano de virada e tal, amém, é isso mesmo, sempre vai ser esse ano, Deus tem essa programação, mas não pense que eu e você, nós não vamos precisar lutar abraçados na nossa certeza, continuar só fazendo isso. Enquanto eu estiver assim, infelizmente nós vamos ficar ali lutando e só rindo do inferno. Quem ri por último ri melhor. O dia do meu pagamento está chegando. Minha vitória está ali na esquina. Não abro mão hoje, nem amanhã, nem depois. Resolvi acreditar e tenho certeza que esse livro não volta vazio. Deus cumpre a sua palavra. O neném nasceu. Filho de Abraão nasceu. Nasceu ou não nasceu?
É tudo que Deus quer de mim e de você, pessoas que creiam nele. Crer é certeza, é isso aí que a gente falou hoje, é a composição. Diga aleluia.